único contato que eu tive com o Turgenev foi pela obra Pais e Filhos, que eu comecei a ler há um tempo atrás, só que eu acabei não dando continuidade, não lembro por quê. Então eu vou contar como primeira experiência de leitura, calma, vou contar como primeira experiência de leitura a novela que eu terminei de ler recentemente, O Primeiro Amor, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Essa novela foi publicada em 1860 e ela vai contar uma experiência, narrar uma experiência que todos nós já passamos nessa vida e que muitos ainda vão passar, que é a perda da ingenuidade, da inocência, aquele véu que todos nós já tivemos um dia diante dos nossos olhos, aquela fé cega no mundo, nas pessoas, a ilusão de que todo mundo é bom, o mundo é bom, de que tudo um dia, que tudo vai dar certo, e a gente sabe, conforme a gente vai amadurecendo, que não é bem assim que acontece. Então ele vai mostrar isso pra gente, essa perda desse véu de inocência, de ingenuidade, por meio da narrativa de um jovem de 16 anos que se apaixona, ao meu ver, pela ideia de se apaixonar. Ele conhece uma moça, uma vizinha, e fica totalmente encantado por ela, cego por tudo ao redor dela, não percebendo ali os sinais de um segredo que ela escondia. E a gente vai acompanhando todo esse desenrolar, essa paixão, essa ilusão. Conforme você vai lendo os pensamentos, os sentimentos dele, é o que a gente chama hoje em dia de fanficar. Porque quando você é jovem, você ainda não sabe o que é o amor de verdade na sua primeira paixão. Você não sabe, você cria uma ilusão, você não se apaixona pela pessoa real, você se apaixona pela ilusão que você cria na sua cabeça daquela pessoa, de como ela é, do que ela sente, do que... Você cria todo um cenário na sua cabeça, e é isso que acontece com esse personagem, desse amor, esse arroubo, esse misto de sentimentos que ele tem por essa moça, que inclusive tem outros pretendentes que visitam a casa dela, então isso já é perceptível para o leitor que ele estava esperando ali, aquele amor infantil que não percebe nada ao seu redor, enfim. Inclusive, algum desses pretendentes que frequentavam a casa dessa moça, inclusive fala isso para ele, o que ele está fazendo da vida, o que ele está fazendo ali naquele lugar, que não é aquilo, ali não era lugar para ele, que ele ainda era jovem, que ele precisava estudar, davam conselhos para ele nesse sentido, porque esses outros homens que frequentavam a casa dessa moça, eles já não tinham esse véu de inocência, de ilusão, eles já eram pessoas mais vividas, homens formados, digamos assim, então eles já não tinham esse véu de não ver as coisas como elas realmente são, até que é retirado, esse véu é arrancado dos olhos dele, quando ele descobre o segredo dessa moça. Eu não vou contar porque seria um grande spoiler, eu acho que estragaria a experiência de leitura, mostra o momento dessa quebra, porque quando você perde a ingenuidade da infância, da adolescência, tem uma cisão ali, algo se quebra dentro de você para nascer algo novo. Mas é um momento doloroso, é um momento difícil, e que narrativa bonita, a forma como o Turgenev escreve, como ele descreve sensações, emoções, sentimentos, a forma como ele usa a linguagem é de uma maneira muito bonita, e ele narra essa experiência desse jovem que perdeu a sua inocência, sua infantilidade, que deixou uma época para trás, uma parte de si para trás, para descobrir novos horizontes, que é o que acontece com a gente conforme a gente vai amadurecendo na vida. Essa inocência, essa ingenuidade, ela precisa ser deixada para trás, porque o mundo a gente sabe como é. As pessoas mentem, as pessoas enganam,
às vezes as pessoas que você ama também podem mentir, podem enganar, como acontece com esse personagem. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, gostei muito da narrativa do Turgenev, me animei para ler Pais e Filhos, porque foi uma experiência de leitura muito boa. Fica aqui a minha recomendação, inclusive para você que quer começar a ler algum livro russo e não quer começar pelos grandes calhamaços, eu recomendo. É uma novela super curta, dá para ler rápido, é gostosa de ler, é bonita, você se emociona porque uma parte sua que foi como aquele jovem se identifica com a história, com a narrativa, e ela é tocada quando você lembra que você foi assim um dia. Então, às vezes, durante a leitura, eu até ficava assim, meu Deus, que lerdo, acorda, como assim você não tá vendo o que está diante dos seus olhos? Mas, às vezes, a gente esquece que a gente também já teve esse véu, essa inocência. Foi muito maravilhosa essa leitura, eu gostei muito, não pretendia ler nada disso agora, mas as melhores coisas acontecem na nossa vida, assim, de repente, sem a gente planejar. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo, a gente se vê no próximo.